Olá pessoal, o programa Fazendo Esperança de hoje traz um debate sobre a participação da família no processo de recuperação dos dependentes químicos acolhidos nas comunidades terapêuticas. Além do acolhido, que recebe ajuda para se livrar dos vícios, a família também precisa de apoio para compreender as mudanças que o acolhimento oferece. Eu sou dependente químico, minha história com as drogas começa aos 11 anos de idade, como todo pré-adolescente e adolescente que tem contato com essas drogas, foram com as lícitas, cigarro e álcool, com 11 anos, e aos 17 anos acabei me deparando com a cocaína, Isso me levou à ruína, me tirou da escola, enfim, todo aquele dissabor que a droga acaba colocando na vida das pessoas. Eu sou uma das pessoas que acreditou que dá para fazer uso recreativo. Para mim não deu. E para muitos que eu conheço, 100% das pessoas que eu conheço, também não deu. A droga me levou às ruas de Curitiba e em 2013 eu fui resgatado por uma comunidade terapêutica chamada Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança. Lá eu voltei a estudar, quinta série do ensino fundamental. Quando terminei meu tratamento lá, o tratamento proposto, eu voltei às aulas fora, na modalidade CBJ, terminei o ensino fundamental e médio, fiz 2 faculdades, hoje sou graduando em Direito, mas eu sou teólogo e psicólogo, tenho 6 especializações, participo do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, conselheiro em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Fui presidente do Comped também em Curitiba, de 21 e 22, conselheiro estadual de Políticas Públicas sobre Drogas no estado do Paraná, no CONEG, vice-presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Brasil, e hoje assessor técnico da Confenact e da Federação das Comunidades Terapêuticas do Brasil. Eu tenho o maior prazer e o maior orgulho de ter sido resgatado por esse segmento e hoje poder prestar serviço para os pequeninos, para aquele que mais necessita. Muito obrigado. Meu nome é Hércules, tenho 49 anos. Eu passei aqui no Desafio Jovem, no projeto terapêutico, no ano de 2012, onde eu aprendi, durante todos os processos aí de acompanhamento terapêutico, estudo de sala de aula, voltado também para estudos bíblicos na Palavra de Deus, onde eu tenho aprendido, onde eu tenho conseguido conquistar, através da Palavra de Deus, com Deus, e é onde também esse lugar onde eu estou ajudando, dando como exemplo, como orientando para aqueles que também precisam de uma solução, de um resgate e de uma transformação de vida, que é Jesus Cristo. Amém. Em nosso bate-papo Universo de hoje, temos aqui Isabelle Castellari, que é assistente social e representa a Compacta, e Rodrigo Vasconcelos, psicólogo, que representa o Desafio Jovem do Brasil. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para ti, Rodrigo. A família é um fator de risco, é um fator de proteção na questão da dependência química? Olá, Rolf. Uma pergunta muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas acham que a família em si é um fator de proteção. Mas a resposta a essa pergunta é depende, porque a família ela pode ser uma família organizada, com harmonia no lar, onde existe uma divisão clara dos papéis desta família, e essa família sim, ela é um fator de proteção. Mas, infelizmente, a realidade, principalmente na dependência química, mostra que as famílias desorganizadas, famílias que não têm harmonia dentro do lar, existem situações de abuso, tanto de substância como outros tipos de abusos dentro da família, essa família acaba se tornando um fator de risco para o uso de drogas. Então é muito importante entendermos a família como um elemento fundamental na prevenção ao uso de drogas
né? E quando essa família está com algum tipo de desorganização, ela infelizmente acaba se tornando um fator de risco para o uso de substâncias. Muito bem, Rodrigo. Agora queremos perguntar a Isabelle. Isabelle, e como tratar a família se ela não está presente no acolhimento? Olá, Edson, todos que nos acompanham. É uma pergunta muito interessante, porque quando nós falamos sobre dependência química, nós precisamos entender que não é uma doença que acomete apenas o dependente químico. A família também pode adoecer durante todo esse processo. E ela não está em acolhimento. Então, como fazer para que ela tenha também um atendimento, passe aí por um processo também para poder contribuir com essa pessoa que está no acolhimento? As comunidades terapêuticas, normalmente, elas já desenvolvem as suas próprias estratégias de aproximação da família com esse dependente químico, com atendimentos também, atendimentos envolvendo todo o grupo familiar. E uma das estratégias muito bacanas e que tem acesso aí, as pessoas podem ter acesso em todo o Brasil, são os grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles são espaços seguros e que vai oferecer aí um atendimento psicológico, emocional e espiritual para essas famílias. Porque a pessoa, durante esse processo, ela pode ter dúvidas. O que fazer, como eu vou trabalhar com essa pessoa depois que ela retornar desse acolhimento, ou até durante o processo, qual a minha função, o que de fato eu preciso fazer para contribuir ali com esse ambiente familiar e tornar um ambiente de proteção, como o Rodrigo trouxe. Então, dentro desse grupo de apoio, com pessoas que passam por esse mesmo processo, com profissionais que estão habilitados e capacitados para contribuir também, as pessoas podem formar aí as suas ferramentas e ter acesso a essas informações, esclarecer o que é a dependência química e construir as suas estratégias para contribuir dentro desse processo do acolhido. Então, é uma junção de família, grupo familiar e dependente químico. Isso mesmo, Isabelle. Por falar em grupos de apoio, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Um levantamento da Cruz Azul constatou que quando a família interage em grupos de apoio ou terapias familiares, o sucesso, no êxito, no término do programa de recuperação, chega a 60%. E quando a família não participa, às vezes baixa para 2%, 10%, 20% no máximo de êxito, de finalização do programa de recuperação. E vocês que trabalham no dia a dia, qual é a percepção de vocês, começando pelo Rodrigo e depois passando para a Isabelle? Rolf, eu entendo que dependência química é um problema de família. Então, as pesquisas elas só corroboram aquilo que nós acompanhamos na prática, que a família precisa estar acompanhando para e passo o processo do acolhimento e do tratamento da pessoa, porque tanto a pessoa que está no acolhimento e que está sofrendo com a dependência química, ela tem ao seu redor todo um seu contexto familiar, e esse contexto ele fica muito fragilizado, né? Quando as drogas entram numa família, vai acontecendo um processo chamado de estreitamento do repertório comportamental, em que a pessoa ela para de ter convivência com a família, ela deixa de lado os estudos, o esporte, a convivência com amigos saudáveis, e vai chegando a um determinado ponto em que o dia a dia dessa pessoa está ligado ao contexto das drogas. E isso gera dentro da família uma série de dificuldades. Os familiares começam a buscar culpados e eles começam a dizer que foi, por exemplo, o pai que foi muito severo ou a mãe que foi muito flexível. Há uma série de troca de acusações e um problema muito grave de comunicação dentro da família. Então, quando a pessoa vai para o acolhimento, é fundamental que a família possa perceber que ela também precisa de ajuda. Quando essa família percebe isso, que ela precisa de ajuda e ela está acompanhando junto,
não apenas a pessoa que está no acolhimento, ela recebe, né, da comunidade terapêutica todo esse apoio, como a família também vai crescer, vai adquirir maturidade, e esse processo sinérgico entre o acolhimento e o tratamento do acolhido, e esse apoio da família sendo dado através dos grupos de apoio, nas visitas, o atendimento da família, vai acontecer a recuperação em si. Então, os dados das pesquisas corroboram aquilo que nós, na prática, vemos dia após dia. E, Rodrigo, você falou sobre encontrar um culpado, né? Isso às vezes acontece de fato, querer localizar ali, mas em que momento foi que aconteceu, que se desenvolveu, mas o importante é analisar essa situação que está posta e a partir daqui desenvolver estratégias que podem contribuir. No dia a dia a gente percebe de fato o quanto a família é importante, até porque num contexto social, dentro da família é onde as pessoas se desenvolvem, é onde elas crescem, aprendem valores, independente se a família está num cenário funcional ou não, é na família que tudo isso acontece. Então a pessoa, o dependente químico, a pessoa que está em processo, saber que vai ter para onde voltar, isso faz diferença. E no dia a dia também dos grupos de apoio, dos acompanhamentos familiares, a gente percebe o quanto que ela contribui na vida dessa pessoa e ela pode buscar mecanismos também para as pessoas que de repente não querem um acolhimento. A gente tem experiências no nosso grupo de apoio de famílias que frequentavam o grupo e depois de 1, 2 anos que o dependente químico se voltou para o acolhimento, entendeu a sua situação, isso partindo da família. Então a família tem de fato essa posição de desenvolver dentro desse processo e esses números comprovam tudo isso também. Muito bem, Isabelle. E Rodrigo, como lidar com a família que não se envolve, não participa do processo da recuperação e também não quer receber este acolhido depois do tratamento? Por incrível que pareça, Edson, essa é uma realidade muito comum, porque nós atendemos também muitas pessoas que estão já há anos e, por que não dizer, décadas dentro de um processo de tentativa de recuperação. E cada tentativa e recaídas gera uma série de aborrecimentos, de descontentamentos e de frustrações da família. E a família, às vezes, ela acaba se colocando numa posição de que ela já fez tudo o que deveria ser feito por aquela pessoa. Então há essa espécie de descolamento, né, do problema da pessoa e daquilo que nós agora ainda estamos falando, que esse é, na verdade, um problema de todos, né? Então, dentro do acolhimento, trabalhamos muito com a pessoa que está ali, da importância do perdão, da reconciliação, do resgate dos vínculos, mas nem sempre isso é possível. E às vezes, nós, enquanto comunidades terapêuticas, com assistente social, com o psicólogo e todos os demais membros da equipe, procuramos fazer uma busca ativa, né? Que é fazer contato com essa família, mandar assistente social ir lá na casa, ver a realidade, conversar com aquela família. Então, há um esforço ao longo de 9 meses, 1 ano, dependendo do tamanho do programa e o quanto a pessoa fica no acolhimento, há um esforço gigantesco por parte das equipes de poder fazer esse resgate. Às vezes somos bem-sucedidos e passam-se os meses, né, e essa família, quando vê, ela aparece no programa e a gente vai fazendo todo esse trabalho de revinculação familiar. Mas há também de se considerar que há casos em que a pessoa vai ter que entender que nesse momento ela está sozinha e ela vai ter que se esforçar para conseguir se manter abstinente e recomeçar a vida num primeiro momento sozinha, e os resgates da família virão com a permanência e a perseverança dessa pessoa em uma nova vida, uma vida saudável, uma vida abstinente, uma vida com melhor qualidade, e agora podendo mostrar para essa família de fato que ela mudou. Isso mesmo, Rodrigo. E agora, vendo a outra face, né, a da família, quando o dependente não quer a recuperação, Isabelle, e a família está naquele desespero, vendo o dependente se destruir no álcool e outras drogas, o que fazer? Isso também é muito comum, como o Rodrigo trouxe do outro lado, né? Eu, como assistente social, faço atendimento
quase que diariamente de pessoas que vêm com essa situação de o que eu posso fazer. Meu filho, meu esposo, meus pais, enfim, não querem esse tratamento, não reconhecem. Então, o primeiro passo é cuidar de você, cuidar da sua saúde mental, para você estar bem para conseguir ajudar o próximo. É importante a gente ter essa noção de que nós não vamos viver a vida do outro. Nós precisamos viver a nossa vida, cuidar de nós, cuidar da nossa família, estabelecer limites saudáveis dentro da convivência familiar, até dentro da convivência com o dependente químico também, conseguir estabelecer um diálogo, até com empatia, e isso, como que a pessoa vai conseguir? Também com acompanhamento profissional, tendo um acompanhamento social, psicológico, através dos grupos de apoio também. Como eu trouxe da outra experiência, existem famílias que frequentam os grupos sozinhos para que até então o dependente químico se volte para o acolhimento, para o tratamento. E na sua fala, Rodrigo, você falou que muitas vezes as famílias falam: eu já tentei de tudo. Mas o que é o tentar de tudo? O que é tentar de tudo? Então, fica essa reflexão para nós também. Você já frequentou um grupo de apoio? Você já procurou uma ajuda psicológica? Você já tentou intervir, buscar aí quais são as opções? Porque muitas vezes a pessoa ela só quer que o dependente químico se trate, porque é só ele que tem a dependência. Mas existe esse adoecimento familiar, existe a codependência que também precisa ser tratada e é tão importante quanto o acolhimento do dependente químico. O assunto está maravilhoso, que pena que o nosso horário já terminou. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Isabelle, pelas suas importantes contribuições. Vamos agora para um momento muito importante, que é a palavra de reflexão. Eu sou o pastor Elivaldo, estou aqui no estado do Maranhão, representando a FENACT, Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas, Espiritualidade e Ciência. Estou gravando aqui numa unidade chamada Comunidade Hebron, onde nós acolhemos homens na dependência química. E eu estou atuando nessa área há 16 anos. Foram 16 anos lutando para sair dos vícios, passei também por a situação de vícios. E agora 16 anos lutando para tirar pessoas. Então são 32 anos envolvidos diretamente nessa causa. E eu pude observar, nesses 16 anos, atuando diretamente com pessoas que fazem um acolhimento em comunidade terapêutica, que aqueles que têm um acompanhamento familiar, eles têm uma possibilidade muito maior de ter sucesso. Quando eles finalizam o período na instituição e têm um acompanhamento familiar, a possibilidade dele continuar, dele seguir a sua vida, dele voltar para o mercado de trabalho, para ele voltar à escola, ele voltar a retomar os cursos, o crescimento dele também no escolar. Existe também a grande possibilidade dele dar sequência na sua vida familiar, porque quando o indivíduo se envolve com algum tipo de vício, ele rompe vários vínculos. Então a retomada desse vínculo, a reconstrução desse vínculo familiar, ele é feito através dessa junção de instituição, o acolhido e a família que se juntam para que esse processo possa ter um sucesso esperado. Sou da cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais, tenho 38 anos e estou há 5 meses na fazenda. Vim conhecer as drogas na época da faculdade, onde fui me envolver com o álcool primeiro, depois fui me envolvendo cada vez mais com as drogas mais pesadas e com isso foi vindo a decadência da minha vida. Houve uma situação que envolveu eu e minha tia. Eu emprestei uma escada de madeira dela e do meu tio e devido ao uso de drogas e álcool eu não guardei essa escada, deixei a escada 1 semana no tempo e meu tio chegou um dia e foi falar com o meu irmão, porque eu não tinha muita condições de vir falar comigo devido ao uso de álcool, eu era sempre alterado, morava sozinho. Então meu tio
e minha tia foram falar com o meu irmão, olha, seu irmão emprestou a escada, deixou a escada aqui na chuva. Uma coisa banal, uma coisa boba, né? E com isso eu fui tirar satisfação e no caso levei pro coração. E através disso eu pude estar também xingando, né? E falando coisas que não deveria. E com isso a gente se afastou. Ficamos sem conversar cerca de 3 anos mais ou menos, sem conversar, sem olhar, sem passar junto na mesma rua. E foi num encontro aqui na fazenda que eu pude estar pedindo perdão para eles. E através também do testemunho que eu dei no primeiro encontro, né, da transformação que Deus fez na minha vida. Isso foi levado para fora. O meu irmão levou isso para eles lá para fora, né, contou a ela. E ela pôde estar vindo aqui e restauramos a nossa convivência um com o outro. Pedimos perdão um ao outro e tudo isso se resolveu. Então sentir que realmente a esperança de Deus é real para nossas vidas. E aqui na Fazenda da Esperança eu pude sentir verdadeiramente o que é Deus fazendo essa esperança viva nos nossos corações, no meu coração. Olá pessoal, como vocês estão? O programa Fazenda Esperança de hoje traz uma reflexão sobre o papel da família na recuperação. A conversa entre nossos convidados esclarece muitas dúvidas para nós. Mas queremos informar que nos dias 17 e 18 foi promovido o Encontro da Família da Esperança na Fazenda São Libório, aqui em Guaratinguetá, São Paulo. Participaram desse encontro membros da Família da Esperança de Pouso Alegre, Minas Gerais e de algumas cidades daqui do interior de São Paulo. Na programação do encontro, os participantes tiveram temas de aprofundamento do carisma, momentos de convivência e espiritualidade. E durante a missa de domingo, muitos deles puderam dar passos na família. Então nós fazemos esse encontro, anualmente em todas as regiões, onde novos membros aderem, entram para essa associação de fiéis e também alguns outros membros eles dão outros passos, eles sobem de níveis, digamos assim. Os acolhidos da Fazenda São Libório participaram desse momento tão importante. Bom, isso é muito importante porque os meninos eles veem toda essa movimentação, porque eles só conhecem a Fazenda da Esperança, que é a estrutura. Mas aí olhar agora essa alma, toda essa família da Esperança, que graças a essas pessoas eles estão aqui, se recuperando, isso faz com que nasça dentro deles também essa vontade de fazer parte dessa família da Esperança e quem sabe um dia doar a sua vida para ajudar outras pessoas. Verônica conheceu a Fazenda, fez voluntariado e agora completa 4 anos que se comprometeu com a Família da Esperança. Hoje eu renovei o compromisso, eu fiz o primeiro compromisso há 2 anos atrás e hoje aconteceu a renovação. Eu entrei para a Família da Esperança há 4 anos, já fazia um voluntariado na Fazenda, me sentia parte da Fazenda, da família, desde a primeira vez que eu vim na Fazenda da Esperança eu já senti que eu era parte e que eu tinha esse carisma. Eu sentia que tinha algo nessa instituição, nessas pessoas, que era o mesmo que tinha dentro de mim. E que eu sentia que eu nunca mais ia conseguir viver sem aquilo, porque já era meu. Então, conforme eu fui vivendo a experiência, eu fui me sentindo cada vez mais parte. E aí eu tomei a decisão de oficializar. Para mim, os passos foi um oficializar de algo que já existia. Lucas é um ex-acolhido e após sua recuperação decidiu dar passo de pertencer a essa família. Quando eu estava com 6 meses na recuperação, eu já senti esse chamado pelo menos de viver uma experiência de doação. Não tinha, não sei nem se ainda tenho essa certeza de que é para sempre, mas no momento presente é o lugar que eu tenho que estar, vivendo aquilo que eu tenho que viver. Eu tenho essa certeza. E em relação de família, eu acho que nós seres humanos somos chamados a família, com um exemplo maior, a família divina, Jesus quis ter uma família e eu acho que nos faz bem pertencer, E eu pertenço a essa família da Esperança. Foi daqui que veio a vida, a vida nova, e essa vida eu quero transmitir para as pessoas que estiverem no meu convívio. Estou no compromisso, pretendo renovar esse compromisso e dando passos dentro da Família da Esperança até onde Deus permitir. E por falar em Família da Esperança, nesta semana os nossos fundadores Frei Hans Stapel, Nelson Giovanelli, Lúcia Rosendo e Iraci Leite visitaram o Papa Francisco.
No encontro, os fundadores apresentaram ao Santo Padre os trabalhos desenvolvidos pela Família da Esperança nesses 25 anos. No fim, o Papa Francisco enviou uma mensagem para todos nós. A los hijos de la esperanza, hijas de la esperanza, miembros de la familia de la esperanza. Les digo una sola cosa, que es la palabra de Dios. La esperanza no defrauda. La esperanza es un ancla que está clavada ya en el cielo y no tenemos que estar agarrados a esa cuerda de la esperanza. No pierdan la esperanza. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Chegamos ao fim de mais um programa Fazendo Esperança. Hoje debatemos sobre o papel da família no processo de acolhimento de dependentes químicos. Aqui na Fazenda da Esperança temos um grupo específico que acompanha as famílias, chamado Grupo Esperança Viva, GEV. Se você tem algum conhecido que precisa de ajuda, o GEV oferece uma oportunidade de acompanhamento. Acesse nossa página no portal da Fazenda da Esperança e saiba mais. Até o próximo programa. A esperança me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo. Amar a cada irmão, amar a cada irmão.